Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um review sensacional desta obra aqui, ó. O Homem Bíblico. Mais um para a coleção, hein? Da coleção Bíblica número 49. Leituras do Primeiro Testamento, André Venin. É uma obra com 181 páginas. Querido, fica comigo até o final do vídeo para você ver aí o sumário do que se trata esta obra. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Nelson Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte da família Point. Não é inscrito ainda não, ó. 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, agora já faz parte da família Point. Deixe o seu like para você não esquecer. Peço a você que compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos grupinhos de WhatsApp principalmente, Telegram. E assim a gente vai ajudando a engajar o canal, a crescer, a trazer mais pessoas para a família, tá certo? E eu vou deixar também o link dessa obra fixado aqui nos comentários, caso você queira adquirir. Nós somos afiliados à Amazon, você vai poder estar adquirindo essa obra. Desta maneira você ajuda também o canal, né? A gente precisa aí retroalimentar o canal, tá certo? Você ajuda dessa maneira comprando através do nosso link. Se você também deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo VIP, né, de apoiadores inscritos do canal, nós temos esse grupo do WhatsApp, onde nós não estamos ali para debates, discussões teológicas, não, mas para, mais para divulgação de lançamentos, né, promoções do dia, de todas as editoras, todos os sites aí, as novidades, pré-lançamentos, novidades teológicas. E você vai ficar muito bem informado ali, conhecendo muitas obras que talvez você desconheça, tá certo? E se você deseja fazer parte desse grupo, basta você se tornar nosso apoiador. O link do apoio está fixado aqui nos comentários. A partir de R$10 você se torna apoiador do nosso canal e eu coloco você aqui no grupo do WhatsApp. Futuramente, né, estamos chegando lá, quando a gente bater a meta financeira que você vai ver aí na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros como este mensalmente para todos os apoiadores, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, a sinopse, olha. Muitas leituras da Bíblia parecem aceitar como evidentes as imagens de Deus, do ser humano, apresentadas pela serpente no início do Gênesis, que Deus é superior ao homem e entende assim permanecer, embora condescenda em fazer aliança com ele para salvá-lo, e que o ser humano necessita de Deus para se salvar, com a condição de ser obediente a ele. Entre os dois há uma forma de concorrência que pode ser superada por uma aliança, mas ao preço da submissão do ser humano, a qual se crê ser o único caminho para a liberdade. Desmontando esses pressupostos, este livro propõe outra leitura da aliança entre Deus e o ser humano apresentada no Primeiro Testamento, assim como de um proceder coerente com essa aliança de liberdade. A leitura de alguns grandes textos permite esboçar uma imagem do ser humano criado, livre e chamado a dar lugar a toda alteridade em vista do seu próprio desenvolvimento. Se ele recebe como um dom a vida e os bens, o reconhecimento irá ensiná-lo a abrir-se à justiça, à solidariedade e afastar-se das violências que fazem a infelicidade, tanto dos carrascos como das vítimas. Rapaz. André Venin é nascido em 53, né? Já tem 72 anos, é doutor em Ciências Bíblicas do Instituto Bíblico de Roma, ensina exegese do Antigo Testamento e línguas bíblicas na Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. É professor convidado da Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, para o ensino de Teologia Bíblica do Pentateuco. Essa obra, ela foi escrita, pessoal, ela foi escrita em 95, então o lançamento original ela tem 30 anos, em francês. O título original, Le Homme Biblique, Lecture dans le Premier Testament. Você viu que o meu francês está flutuante. Então, foi lançado em 2006 aqui, ó, pela coleção Bíblica, ó. Certo? Sumários, olha. Por que crer nas palavras da serpente? Abertura, ó. Ó, chaves de leitura, reler o Gênesis, primeira narrativa da criação, segunda narrativa, Deus e o homem, parceiros da aliança, reconsiderar a história da salvação. Olha. Primeira parte, Gênesis, criados para o outro. Olha, doçura e domínio, a humanidade criada à imagem de Deus, uma reflexão teológica a respeito do meio ambiente, reler as narrativas bíblicas da criação, a humanidade à imagem de Deus, Senhor da terra,
um domínio que leva à morte, a doçura, o domínio dominado, uma certa ideia do ser humano, a imagem de Deus, a humanidade diante da violência, a lei. Agora, os pecados originais, negar o outro é morrer. Ó. Abraão, o encontro de Deus, o dom e a aliança. Vai trabalhar com Gênesis 22. Segunda parte, Êxodo, libertados para viver em liberdade. Nascer para a liberdade e a vida, a passagem do mar. Estrutura literária da narrativa, os atores do drama e a simbologia da narrativa. Tá vendo? Viver a vida em liberdade, o decálogo. É bom ressaltar que a academia, esse aqui é um livro acadêmico, certo? A academia, quando vai abordar Gênesis, Êxodo, eles entendem que todas essas histórias são míticas, não são fatos históricos, o que eu discordo plenamente, tá? Mas Tomás, por que o senhor lê essas obras? Porque eu sou um teólogo. Se você estuda teologia, você meio que é obrigado a ter o conhecimento, a procurar saber as argumentações, né, dos teólogos acerca dessa literatura, né, acerca da literatura bíblica. Compreender o pensamento, por que eles chegaram a essa conclusão, ainda que não concordemos, certo? Viver a vida em liberdade, o decálogo. Ó. O que mais? Reflexões conclusivas a respeito das 10 palavras. Viver como estrangeiro, a vocação do eleito. Tá vendo? Terceira parte, a lei e os profetas, além da violência e da injustiça. Tá vendo? A Bíblia para pensar a violência, alguns elementos de reflexão. Tá vendo? Figuras proféticas a serviço das pessoas, dos valores. O que mais? Ó, poderes e solidariedade, observações para uma ética social, solidariedade em perigos, em um Estado que se tornou monárquico. Os profetas diante do fracasso da solidariedade, praticar a justiça para viver uma fé autêntica, a lei uma exigência da justiça, tá vendo? As primícias, gesto, palavra de fé, o dízimo, gesto, palavra de justiça. Então, por exemplo, vou abrir aqui na página 20, você vai ver aqui, ó, releitura de Gênesis, olha como que ele entende Gênesis, ó. Relê o Gênesis, ó. Lê as primeiras páginas do Gênesis, ou então lê-lo em seu conjunto, como uma narrativa, mesmo imaginada, da origem no sentido temporal do termo, não decorre apenas da ingenuidade. É um contrassenso que não leva em conta o caráter mítico desses textos. Certamente, o que é dito aí decorre da flexão teológica de Israel, tá vendo? Eles não entendem que Gênesis seja um livro histórico, literal, você entende literalmente. Eles entendem que é uma reflexão teológica de Israel. Mas a projeção para as origens é um passo essencialmente mítico. Consiste em condensar em um tempo primordial o que se julga escapar da transformação da história, como algo que mantém a característica de universal. Assim, o início do Gênesis conta, resumidamente, o que se pode dizer do mundo, do ser humano e do Deus, quando Israel os olha a partir da aliança. Conta a complexidade da vida, das relações das quais cada um e cada uma, em cada época, se descobre como parte integrante. Tá vendo? Além disso, se na Bíblia essa evocação da origem cronologicamente ligada ao desenrolar da história, é porque Israel compreendeu na aliança a necessidade teológica de tirar do mito seu caráter absoluto, sacralizante e, portanto, limitador, para manter para a história seu valor de aventura arriscada, na qual nada está inteiramente definido por antecedência. Tá vendo? Eu tinha separado aqui a página 39, um texto que vai falar sobre a imagem de Deus, quer ver? Página 39. Aqui a imagem de Deus, humanidade. De fato, que Deus Criador a narrativa apresenta. Será preciso voltar para desenvolvê-la, a imagem de Deus da qual já falamos, pois na narrativa de criação do universo, não importa como o mundo aparece. O começo do texto afirma que quando Deus começou a criar o céu e a terra estava vaga e vazia, torru burru, trevas sobre o abismo caótico, sopro de Deus planando sobre a superfície das águas, né, que é traduzido por Espírito de Deus, né, o ruá, né, no hebraico. No início há, portanto, o obscuro caos das águas primordiais, os elementos negativos em que toda a vida é impossível, mas
Mas essas forças da morte, Deus começa por dominá-las, impondo-lhes um limite para criar a condição da vida. Dessa forma, os elementos negativos não são abolidos, não são suprimidos pelo ato criador, são dominados pelo doce poder da palavra divina. Para o autor, a ordem harmoniosa do universo é o sinal do domínio de Deus sobre o caos e as forças da morte. Vamos ver se ele fala mais aqui sobre a imagem. Aqui, ó. De fato, a imagem de Deus que brota desse texto nada tem a ver com o poder absoluto. É bem mais a doçura que ele ressalta. Deus domina sem violência pela palavra. Não nega os elementos negativos, aquele que começa a fazer sossobrar seu projeto. Domina-os para permitir a vida. Em seguida, se retira para dar lugar. Nessas condições, o ser humano realiza a imagem de Deus, não pelo domínio da terra, mas sobretudo pela doçura desse domínio. É a imagem de Deus quando domina sua própria faculdade de domínio, abrindo assim um espaço aquilo que não é ele para tornar-se um construtor de um mundo de vida e de paz. Porque, como diz uma antiga sentença judaica, a paz é tão importante aos olhos do Criador como a existência mesmo do universo. Ou ainda, como diz a bem-aventurança de Jesus em Mateus, bem-aventurados doces terão a terra em herança. Tradução bem diferente, né? Então é isso, você percebe que é uma espécie de tratado mais de reflexão sobre o Gênesis, né? Os primórdios ali, a criação, sobre o Deus Criador, né? Então é um tipo de teologia avançada. Os pecados originais, negar o outro é morrer. Tá vendo? Então, para um novo convertido, saiba que é uma literatura que segue a academia, né? Eu não concordo. Mas, como eu falei, eu sou um teólogo, preciso ler e estudar também essas perspectivas, ainda que eu discorde em tudo. Eu falo para reter somente o que é bom. Ó, Caim e Abel. Qual é o ponto de partida? Caim é o primogênito, foi criado ou adquirido com a ajuda do Senhor. Verso 1. Essa é, pelo menos, a opinião de sua mãe, que o considera um semideus. Rapaz, ele bota aqui, ó, voltarei depois ao início dessa narrativa. Ele botou aqui, semideus é o número 1 lá, viu? Quanto a Abel, ele é a simples continuação de seu irmão. Em seguida, deu à luz seu irmão Abel. Verso 2. Além disso, seu nome é significativo. Em hebraico, a palavra Abel quer dizer fumaça. Como em muitas culturas antigas, o caçula não tem importância. Só o primogênito tem valor. Não importa. Eles formam um belo par. Um agricultor e o outro pastor. Realizam assim a dupla vocação designada por Deus para a humanidade por ocasião da criação. Dominar os animais e trabalhar na terra. Tá vendo? Interessante, né? E é isso. Acho que dá para você ter uma noção aí. Essa coleção bíblica é sensacional. Torre de Babel aí, ó. Diz pra mim, você está colecionando? Eu comprei mais 8 obras e estamos aí, acho que mais 50, né? Já tem mais de 40 reviews aqui, vários números. Eu não estou comprando na horta, estou comprando de forma aleatória. São mais de 80 números, né? 80 obras nessa coleção. Dê seu like, compartilhe, Deus abençoe e até a próxima.